Olá, bom dia. A gente começa mais uma aula trabalhando as progressões aritméticas. E nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar um tema muito importante dentro da PA, que são as progressões aritméticas de segunda ordem, PA de segunda ordem. Quando esse tipo de questão cai nos mais diversos processos seletivos, concursos, vestibulares, enfim, é uma questão que costuma trazer algumas dificuldades extras para os alunos. Então eu quero que vocês prestem o máximo de atenção, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender de uma forma bem definitiva, de uma forma bem segura, essa matéria, progressão aritmética de segunda ordem. Vamos começar. Eu vou escrever de imediato uma sequência numérica no quadro. Eu quero que vocês observem, por favor, e me digam se a gente tem ou não tem uma progressão aritmética. A sequência é 1, 3, 6, 10, 15, 21 e assim por diante. Até aqui já está de bom tamanho. Isso aqui é uma progressão aritmética? Bem, se for uma PA, o que você tem? Que as razões entre os elementos consecutivos devem ser sempre iguais. Ou seja, quando você calcula a distância de um elemento para o próximo, essa distância sempre vai ter que ser igual à distância de qualquer outro elemento para o próximo nessa sequência. Então, o que a gente tem que fazer é analisar as distâncias entre os elementos consecutivos. Pergunto para vocês, qual que é a distância do número 1 para o número 3? Bem, aqui a gente sabe que a distância é de 2. Então, qual é a distância de 3 para 6? Tem que ser 2 também, se for uma PA. A distância de 3 para 6 não é 2. A distância de 3 para 6 é de 3. Então, claramente, o fato dessas distâncias aqui já de cara serem diferentes, você não tem uma progressão aritmética nessa parte de cima. Então, vou destacar essa informação porque ela é bastante importante, tá? Então, tá aqui, ó. A gente não tem uma progressão aritmética, não é uma PA. Então, o que a gente faz? A gente vai tentar analisar um outro modelo, um outro padrão de comportamento nessa sequência numérica, porque a gente não vai poder aplicar as propriedades, as fórmulas, todos aqueles conceitos que a gente conhece de PA nessa sequência de cima. Por quê? Porque não é PA. Então, vou ter que desenvolver um outro método para resolver essa questão. Não vou poder aplicar nessa sequência 1, 3, 6, 10 e assim por diante. Não vou poder aplicar aquela fórmula da soma do Gauss, a propriedade da média aritmética, nada disso. Então, a gente vai tentar desenvolver um outro raciocínio. Qual é o melhor raciocínio que a gente poderia desenvolver até onde a gente chegou? É continuar escrevendo as distâncias entre os elementos. Então, eu faço isso aqui, ó. A distância de 6 para 10 é 4. A distância de 10 para 15 é 5. A distância de 15 para 21 é 6 e assim por diante, ok? Porém, agora eu quero que vocês observem. Quando você analisa essa sequência formada aqui embaixo, nesse segundo momento, a sequência formada pelas distâncias entre os elementos da sequência anterior, esses números aqui, eles formam sim uma progressão aritmética. Então, essa sequência formada pelas distâncias entre os elementos anteriores forma uma progressão aritmética. Exatamente por conta disso, a gente chama essa sequência inicial, 1, 3, 6, 10, 15, 21, etc., de progressão aritmética de segunda ordem, PA de segunda ordem. Resumindo, você tem uma sequência. Você pergunta se de cara ela é uma PA ou não. Não foi uma PA? Não. Aí você calcula o que? A distância ou as distâncias entre os seus elementos consecutivos. Essas distâncias entre os elementos consecutivos formam uma PA? Sim. Então você tem o que a gente chama de PA de segunda ordem. Quem é a nossa PA de segunda ordem? É a sequência original. Então, isso aqui, apesar de não ser uma PA, não ser uma PA de primeira ordem, não é uma PA no primeiro momento,
de cara não sendo uma PA, mas acontece que no segundo momento ela é uma PA. Ela é uma PA de segunda ordem. Ela gera uma progressão aritmética num segundo momento, ok? Quem é esse segundo momento? Esse segundo momento é quando você analisa a sequência formada pelas distâncias entre os seus elementos consecutivos. Então você tem dois momentos. O primeiro momento não é uma PA. Ok, então não é uma PA de primeira ordem. Show. Mas aí você olha a sequência formada pelas distâncias entre os seus elementos. Essa sequência formada pelas distâncias entre os seus elementos gera uma PA. Por conta disso, essa sequência inicial, original, ela é classificada como PA de segunda ordem. Show de bola, esse é o conceito de forma bastante simples, tá? Professor, e essa sequência azul clarinha aqui? Ela é uma PA de que ordem? Aí eu pergunto para vocês. Você bate o olho nela e de cara percebe uma PA? Sim. Por quê? As distâncias entre os elementos, ó, entre 2 e 3 é 1, 3 e 4 é 1, 4 e 5 é 1, 5 e 6 é 1. Então, se de cara você percebe que a sequência é uma progressão aritmética, então essa de baixo aqui é uma PA de primeira ordem, enquanto que essa de cima é uma PA de segunda ordem, ok? Fiquem com esses conceitos na cabeça, porque esses conceitos vão ser extremamente importantes para a gente. Eu não vou entrar aqui muito no aspecto rigoroso, técnico, da formalização da matemática nessa progressão de segunda ordem. Por quê? Porque o objetivo aqui é ser mais pragmático. É ensinar vocês a bater o olho numa PA, identificar se ela é ou não de primeira ou segunda ordem. Existem outras ordens para uma progressão aritmética? Sim, de forma bem genérica, a gente chama de PA de ordem superior. Então existe PA de ordem 3, de ordem 4, de ordem 5 e assim por diante. Só que tudo isso, a ordem de uma PA, ela vai se relacionar com o grau de um polinômio para cada sequência. Toda sequência numérica, a gente pode estabelecer uma relação de função. Tá? Então a gente pode criar uma função polinomial para cada sequência numérica que a gente quiser. Então, o grau dessa função polinomial é que vai te falar qual é a ordem da sequência numérica. Não é o nosso caso aqui. O nosso objetivo aqui é o outro. É trabalhar com uma PA de ordem 2, de segunda ordem. Basicamente, é trabalhar o que a gente está fazendo nessa aula de hoje. Ok? Vou fazer aqui algumas marcações para vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse primeiro númerozinho aqui, 1, de A1. Esse aqui, o 3, de A2. Vou dar nome para cada elemento. Então, o próximo seria o A3. Depois, a gente tem o A4. O 15 seria o A5. O 21, o A índice 6 e assim por diante. De forma bastante semelhante, vou fazer também nessa sequência de baixo, tá? Não vou usar o A, porque o A eu usei para a sequência de cima. Então, vou mudar a letrinha, vou chamar aqui de B. Então, o B1 vai ser o 2, o B2 vai ser o 3, o B3 é o nosso 4, o B4 é o nosso 5 e o B5 vai ser o nosso 6 e assim por diante. A gente vai seguindo o nosso padrão, ok? Olha só, eu quero que vocês observem para mim agora o seguinte. Vou mudar a cor do pincel e eu vou fazer algumas marcações para vocês aqui. Ainda 2 pontos. Olhem só, por favor. Eu vou colocar aqui na linha de baixo, elemento por elemento, tá? A gente tem o nosso A índice 1. A gente sabe que o A índice 1 vale 1. Vou escrever aqui o A índice 2. O A índice 2 ele vale 3. Quem é o nosso A índice 3? A índice 3 vale 6. Quem é o A índice 4? Olhem sempre para a sequência lá. O A índice 4 vale 10. Quem é o A índice 5? A índice 5 vale 15. Eu vou colocar só mais esse último aqui. A índice 6 vale 21. E a gente tem uma sequência seguindo seu fluxo para o infinito ali, ok? Vou escrever cada um desses elementos, A1, A2, A3, A4, A5, A6, através de uma soma. Então, isso aqui vai ser igual a alguma soma, só que não é uma soma qualquer. A gente vai perceber alguns padrões escondidos ali.
Gente, o 1 simplesmente é 1 mais 0, não tenho que inventar moda aqui, ok? O 1 é 1 mais 0, não tem que a gente fazer absolutamente nada. Eu vou marcar esse A índice 1 exatamente com essa região circular de vermelho aqui para dar um destaque especial para ele, tá? Então, esse aqui foi o início da nossa sequência, original, tá? Circulei de vermelho para a gente demarcar bem onde que a gente está trabalhando. Agora eu vou trabalhar com o nosso A índice 2. O A índice 2 dá 3, concorda comigo? A índice 2 dá 3. Quem é o 3? Esse 3 aqui, lá na sequência, eu só cheguei nele por quê? Porque eu parti desse elemento inicial, que é o 1, e somei com esse 2 aqui embaixo. Ó. Então, quando eu faço 1 mais 2, dá 3. Então, eu somei o primeiro elemento da nossa sequência dada com o primeiro elemento da PA. Então, o primeiro elemento somado com o primeiro elemento da PA chega no nosso 3. Então, o que é o nosso 3? É o 1, que é o primeiro elemento da sequência original, somado com quem? Com o primeiro elemento da PA que a gente descobriu. No caso, 2. Então, 1 mais 2, 3. Opa, eu acho que entendi então. Vamos ver se entendeu mesmo. Olha só. Quem é esse nosso 6 aqui na sequência inicial? Vou começar sempre com 1, tá? Então, vai ser 1 mais 2, que vai dar 3. Agora, eu faço 3 mais quanto? Mais esse 3 aqui, ó, para dar o nosso 6. Então, para eu chegar no 6, eu tive que somar o 1 com quem? Com os dois primeiros elementos da nossa progressão aritmética, tá? 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. Então, esse 6 começa com 1, que é o primeiro elemento da sequência inicial, mais quem? Mais os dois próximos elementos da PA. Então, no caso, é 2 mais 3. Eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Se você está aqui no 3, que é o nosso A índice 2, 3. Quantos elementos da PA você tem antes do 3? Você só tem o 2. Ó. Esse 2 é o único elemento da PA que você tem antes do 3. Ok. Você está agora no 6. Quantos elementos da PA você tem antes do 6? Bem, antes do 6 você tem o 2 e o 3, dois elementos. Estão entendendo? Para eu chegar agora no 10, eu tenho que analisar o quê? Quantos elementos da PA eu tenho antes do 10? Antes do 10 eu tenho o 2, o 3 e o 4. Então, vou pegar o primeiro elemento da sequência dada, o 1, e somar com os elementos da PA que antecedem esse nosso 10. Então, vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, está aqui, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Show de bola. Para a gente chegar no nosso 15, o 15 é esse número aqui de cima, ok? O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o que exatamente? Ó, 1 mais 2, 3, mais 3, 6. 6 mais 4 é o nosso 10. 10 mais 5 chega no nosso 15. Então, 15 vai ser quem? Você sai do A índice 1, sai do A índice 1 e soma os elementos da PA antes do 15. 2, 3, 4, 5. Então, vou fazer exatamente isso. Sai do 1 e soma os elementos da PA antes do 15. 2, 3, 4 e 5. Então, se vocês entenderam bem qual foi o modelo, qual foi o padrão de raciocínio, não vai ter dificuldade para vocês chegar no 21. Como é que vai ser o nosso 21 aqui, lá da sequência inicial? Vai ser 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, 15 mais 6, 21, e a gente chega no 21. Então, antes do 21, quais são os elementos da PA que eu tenho antes do 21? Vamos lá, eu tenho 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Além disso, eu somo com esse 1zinho inicial. Então, o 21 vai ser esse 1zinho inicial, mas todos os elementos que antecedem o 21 lá da PA. 2, mais 3, mais 4, mais 5 e, por fim, mais 6. Prontinho.
a gente já começa a entender o que está acontecendo, qual é o modelo de raciocínio, tá? E agora eu vou continuar fazendo mais algumas marcações, só que agora eu vou começar de baixo para cima. Fazendo de baixo para cima, eu acho que vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor o raciocínio, tá? Quem é esse 1zinho inicial aqui? Esse 1zinho inicial é o índice 1 da minha sequência. Então, vou até marcar ele com uma coisa especial para dar um destaque legal aqui, ó. Então, esse 1zinho aqui nada mais é do que o índice 1 inicial da nossa sequência. Da sequência que não era uma PA. Então, esse 1 aqui, ó, índice 1. Show de bola. Então, todos os elementos da sequência começam com índice 1. Então, aqui vai ser índice 1 mais alguma coisa. Aqui vai ser índice 1 mais alguma coisa. Aqui também. Sempre índice 1 mais alguma coisa. Pode observar, tá? Índice 1 mais alguma coisa. Ok. E agora eu quero que vocês observem, por favor, exatamente o que vem depois do índice 1. Mais o que? Aqui você está somando, ó, 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6. O que é 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6? É exatamente B1 mais B2 mais B3 mais B4 mais B5. 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 é B1 mais B2 mais B3 mais B4 mais B5. Então, vou substituir exatamente por isso. Então, olha só. Aqui vai ficar B1 mais B2 mais B3 mais B4 mais B índice 5. Show de bola. Vou fazer um raciocínio muito semelhante agora, só que em relação a quem? Ao nosso A índice 5. A índice 5 vai ser o 1, que é o nosso A índice 1, mais quanto? 2 mais 3 mais 4 mais 5. 2 mais 3 mais 4 mais 5, quem que é? B1 mais B2 mais B3 mais B4. Para no B4. B1 mais B2 mais B3 mais B4. Pode observar que à medida que eu vou subindo de linha, eu sempre deixo ou sempre excluo o último elemento. Aqui era o B5, eu excluí, parei no B4. Saí agora para a linha de cima, eu excluo o B4 e vou parar no B3. Então, aqui vai ser B1 mais B2 mais B3. Quem é B1 mais B2 mais B3? É exatamente 2 mais 3 mais 4. Agora eu vou para a linha de cima, elimino esse último elemento e só pego os dois primeiros. Então, eu saio do B3, subo uma linha, excluo o B3 e trabalho só o B1 mais B2. Está aqui, ó, B1 mais B2. De forma semelhante, eu pulo para a linha de cima, excluo o B2 e considero apenas o B1. Excluo o B1, vou para a linha de cima e não considero absolutamente mais ninguém, porque não tem ninguém antes do B1. Concorda comigo? O B1 é o primeiro elemento da BA. Eu não tenho B índice 0 aqui, ó. Ou seja, eu não tenho absolutamente nada antes do B1. B1 não considero nada antes dele, então coloco 0 aqui na frente, ok? E agora eu quero que vocês observem mais alguns detalhes. Olhem só, por favor, aqui. Vou fazer uma marcação de azul clarinho para reforçar. Quando eu trabalho isso daqui, ó, B1 mais B2 mais B3 mais B4 mais B5, o que eu estou fazendo necessariamente? Eu estou somando os elementos da nossa progressão aritmética, concorda comigo? Então, quando eu faço B1 mais B2 mais B3 mais B4 mais B5, eu estou somando os elementos de uma PA. É a soma de Gauss, é a soma dos elementos que formam uma PA. E a gente já aprendeu a soma de uma PA. Você pega as duas extremidades da PA, soma. Multiplica essa soma pela quantidade de elementos que você tem ao todo envolvidos nessa soma e depois divide tudo isso por 2. Então você começa a perceber que tem uma formulazinha matemática escondida por trás desse processo todo. Exatamente por conta disso, você começa a desenvolver uma fórmula geral a partir de agora, tá? Então eu vou escrever exatamente aqui, ó, A índice N. O que é esse A índice N? É um elemento qualquer
dessa nossa PA de segunda ordem. Eu comecei de uma forma particular com o índice 1, depois eu fui para o índice 2, depois para o índice 3, índice 4, índice 5, índice 6 e de uma forma geral. Você tem o elemento A numa posição no índice N qualquer. Ok. Esse elemento A numa posição N qualquer na PA de segunda ordem, você sempre começou escrevendo a partir de quem? Sempre eu comecei escrevendo a partir do índice 1. Então vai ser o A índice 1. Esse A índice 1 é o índice 1 da própria PA de segunda ordem. Concorda comigo? Esse A índice 1 aqui em cima que eu circulei de vermelho. Observem, por favor. Só que depois do índice 1 eu tive que sempre somar com alguém. Eu somei com quem? Eu somei com uma soma. Eu somei com uma soma de elementos de uma PA. Então vai ser o índice 1 mais quem? A soma S maiúsculo, de uma quantidade de elementos que a gente tem dentro da PA. E agora eu quero que vocês observem um detalhe para mim, por favor. Vou pintar de vermelho para ficar bastante forte. Nesse índice 6, no B eu somei até quanto? 5. Observe que esse índice do B é um número a menos em relação ao índice A. Se aqui é índice 6, 6 menos 1, 5, ok? Aqui ó, é índice 5. No B eu fui até o índice 4. Esse índice 4 é um número a menos em relação ao índice do A. Então 5 menos 1, 4. De forma semelhante, aqui é 4, o B eu fui até o 3. Então 4 menos 1, 3. De forma semelhante, aqui é 3, 3 menos 1, 2. Aqui é 2, 2 menos 1, 1. Aqui é 1, 1 menos 1, nada. Concorda comigo? Então, a soma da PA, eu somei quantos elementos? Sempre um número a menos. Então, essa soma S de elementos da PA é sempre um número a menos em relação ao índice que eu estou trabalhando. Se aqui é N, então aqui vai ser um número a menos, N menos 1. E aí você tem, efetivamente falando, uma fórmula matemática que te permite calcular um termo geral de uma progressão aritmética de segunda ordem. Eu vou escrever exatamente isso. Ó. É o termo geral A índice N, né? A gente já aprendeu que a índice N é sempre um termo geral de uma sequência. É o termo geral A índice N de quem? De uma progressão aritmética de ordem 2 ou de segunda ordem. Essa fórmula é fundamental para que vocês possam trabalhar um elemento qualquer de uma sequência de uma PA de segunda ordem. Tem que decorar essa fórmula a partir de agora, tá? Tem que decorar. Antes de eu fazer algumas marcações, alguns rabiscos a mais, eu vou dar algumas pinceladas nessa fórmula para facilitar a decoreba de vocês. Vou até colocar de vermelho para chamar bastante atenção, tá? A fórmula é exatamente essa aqui, ó. A índice N é exatamente igual ao A índice 1 mais a soma dos N menos 1 elementos. Ok. Essa é a fórmula que a gente acabou de decorar. Eu vou fazer algumas pinceladas para facilitar a decoreba de vocês. Vocês podem observar que essa fórmula ela pode ser dividida ao meio por esse sinalzinho de mais aqui. Ó. Então, esse mais ele demarca a metade da fórmula, ok? Então, você tem a metade da esquerda e a metade da direita. Essa primeira metade, vou escrever exatamente assim, ó. Essa primeira metade, ela não é a parte correspondente à PA. Já essa segunda metade é a parte correspondente à progressão aritmética. Como assim, professor? Esse A índice N aqui, a gente sabe que não é da PA. A gente sabe que a não PA é a primeira sequência, a sequência de primeira ordem, é a sequência original, é a sequência que a gente não bateu o olho e identificou uma PA de cara, tá bom? Não é a PA original. Aliás, não é nem a PA, né, para ser sincero. É uma sequência que só é PA de segunda ordem. Mas vamos escrever assim, ó, da parte que não é PA, da sequência aqui não é PA.
Ok, essa aqui, ó, o índice 1 também vem de lá. Esse índice N é um elemento qualquer da PA de segunda ordem. Esse A1 também é um índice 1 da PA de segunda ordem. Ou seja, não é da PA de primeira ordem. É da primeira metade. É a primeira sequência, é o da primeira, vou escrever aqui, ó, primeira metade, ok? A primeira metade é a primeira sequência, necessariamente. Aqui, ó, show de bola. Essa segunda metade é a segunda sequência. É a segunda sequência que a gente obteve. Primeira metade, primeira sequência. Tá aqui, ó. Primeira sequência numérica que a gente trabalhou. E a segunda metade? A segunda metade é a da segunda sequência numérica que a gente trabalhou. Essa primeira sequência não era uma PA, essa segunda sequência era uma PA, ok? Então, esse índice N e o índice 1, que é a primeira metade da fórmula, primeira metade, primeira sequência, primeiro momento. Depois do mais, que é a segunda metade da fórmula, segunda metade, segunda sequência numérica, segundo momento, ok? Quem é o segundo momento? É quando você encontrou essa segunda sequência numérica aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Outro detalhe que você pode decorar, esse 1 aqui, esse você pode associar como 1 de primeira sequência. Esse S aqui de soma, você também pode associar como S de segunda sequência, ok? São macetinhos que te ajudam como é que fala? A trabalhar, a decorar todas essas fórmulas, ok? Então, basicamente é isso, gente. Eu quero que vocês guardem, estudem, memorizem essa fórmula, mas entendam perfeitamente tudo, absolutamente tudo que a gente trabalhou nesse primeiro quadro, nessa primeira parte da aula, que é a PA de segunda ordem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai partir efetivamente agora para alguns exemplos, para entender como que isso tudo funciona de forma prática, ok? Vamos lá. Exemplo número 1. Vou mudar a cor do pincel e a gente começa a fazer os nossos cálculos, os nossos rabiscos. Solução, 2 pontos. Como é que poderia aparecer uma questãozinha dessa numa prova? Ele poderia te dar uma sequência e perguntar para vocês, por exemplo, quem é o 10º elemento dessa sequência. O 10º elemento é o A índice 10. Ok. A pergunta é, essa sequência aqui, de cara, ela é uma PA? Então, a pergunta que eu estou fazendo é essa. Isso aqui é uma progressão aritmética? É assim que vocês vão começar a interpretar, tá? Se for uma progressão aritmética, as razões ou as distâncias entre os elementos consecutivos devem ser sempre iguais. Então, vamos lá. Ó. A distância de 1 para 3, aqui vai ser 2. A distância de 3 para 6, aqui é a distância de 3. A distância de 6 para 10, aqui é 4. A distância de 10 para 15, a distância é 5. De 15 para 21, a distância é 6 e assim por diante. Observe, gente, que é a mesma sequência que eu apresentei no quadro anterior, tá? Só que agora eu vou trabalhar na forma de exercício. Claramente, isso aqui não é uma progressão aritmética, tá? Eu ainda poderia falar o seguinte, ó, não é uma PA de primeiro momento, não é uma PA de segunda ordem, ok? Mas quando você analisa a sequência formada pelas distâncias, aí sim você percebe que essas distâncias formam uma progressão aritmética. Então não é uma PA de primeira ordem, mas é uma progressão aritmética de segunda ordem. Show de bola. Então essa parte inicial a gente já entendeu. Então você simplesmente vai ter que trabalhar o termo geral que a gente já acabou de aprender para calcular o 10º elemento. Só que é o termo geral de uma PA de segunda ordem. Ok, essa foi a interpretação inicial. Como é que você organiza isso no quadro ou no papel? Aí eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. No primeiro momento, pelo menos eu particularmente, eu gosto de representar assim, tá? No primeiro momento você tinha a sequência 1, 3, 6, 10, 15,
21 e assim por diante. Ok. Já no segundo momento, você encontrou uma progressão aritmética. O segundo momento é a progressão aritmética. 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ok. Essa primeira sequência aqui, você sabe que não é uma progressão aritmética, por questões óbvias, né? Mas essa segunda sequência aqui, você sabe que ela é uma progressão aritmética. Ela não é uma PA, apesar de ser uma PA de segunda ordem, mas de cara não é uma PA. Bem, essas são as formas que eu organizo para resolver a nossa questão inicial, tá? Ok, se é uma PA de segunda ordem e ele perguntou o 10º elemento, nessa PA de segunda ordem, quem seria o A índice 10? Interrogação. Se você está trabalhando com A índice 10, é porque naturalmente você está considerando o N igual a 10. Então você simplesmente trabalha com a fórmula do termo geral de uma PA de segunda ordem. Então vou escrever exatamente isso para vocês. Ó. Termo geral, vou colocar até entre parênteses aqui para vocês. Ó. PA de segunda ordem. Quem é o termo geral de uma PA de segunda ordem? A gente aprendeu que a fórmula é A índice N é igual ao A índice 1 mais a soma dos N menos 1 termos. E aí, eu particularmente costumo colocar aqui na frente PA para deixar bem claro que a soma S dos N menos 1 termos é da parte que é PA. E eu costumo fazer exatamente essa marcaçãozinha aqui, para eu não perder de vista pedacinho por pedacinho de onde que eu vou tirar na fórmula, tá bom? Então isso aqui, ó, primeira sequência, primeiro momento, isso aqui segunda sequência, segundo momento. Então vou destacar aqui, ó, primeiro momento, e isso aqui é do segundo momento, ok? Olha só, no primeiro momento você está trabalhando com A índice N, mas o N é 10, ou seja, é o A índice 10. Então é isso que você vai ter que fazer agora, substituição. A índice 10 vai ser igual ao A índice 1 do primeiro momento. Quem é o primeiro momento? É a primeira sequência, ok? Quem é o A índice 1 do primeiro momento da primeira sequência? É esse 1zinho aqui, ó. A índice 1 é igual a 1. Show de bola. Tá aqui, ó. Mas todo o resto, a partir de agora, você sempre vai olhar para a segunda sequência, para o segundo momento. Você sempre vai trabalhar a partir de agora para a parte que é progressão aritmética, tá bom? Você só começa trabalhando o primeiro momento nesses dois pedacinhos iniciais, ó. No caso, o A10 e aqui o A índice 1. Todo o resto, tu vai olhar para a PA, ok? Bem, o N vale 10, então 10 menos 1, 9. Então aqui você tem agora a soma dos 9 elementos da parte que é progressão aritmética. Todo o resto da fórmula é PA. E aí você vai substituindo bem gradativamente. Vai ficar 1 mais. Como que você calcula a soma dos 9 elementos de uma PA? A gente aprendeu pela fórmula de Gauss que você soma os dois extremos. Pega o primeiro e soma com o último, A1 mais A9. Multiplica essa soma pela quantidade de elementos que você tem ao todo. Do primeiro até o nono você tem ao todo 9. E divide tudo isso daqui por 2. Show de bola, tranquilo. E vai substituindo, tá? 1 mais e sempre substituindo, buscando os elementos dentro da PA. Quem é o A1 na PA? Bem, na PA, a parte que é PA, o A1 é esse daqui, ó, no caso 2. Então tá aqui, ó. Então vai ficar 2 mais quem? O A índice 9. Eu não tenho esse A índice 9 da PA. Então o que você vai ter que fazer? Aqui, ó, vezes 9 dividido por 2. O que você vai fazer? Vai ter que calcular separado no cantinho do caderno quem é esse seu nono elemento da parte que é PA. Você pode perfeitamente contar no dedo, tá? Numa prova de concurso público, gente, de vestibular, conta no dedo rapidinho, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Descobre ele rapidinho, tá?
Então não é vergonha contar no dedo não quando você está trabalhando com uma prova de vestibular de concurso público. Mas a gente está aqui para aprender. Vamos supor que essa PA fosse uma PA complexa de difícil solução, tá? Então você faz o que? Guarda esse pedacinho aqui no cantinho do caderno, ok? E faz aqui, ó, separadamente esse pedaço. Quem é lá na progressão aritmética o seu nono elemento? A fórmula é A índice 1 mais 8Rs. 9 menos 1, 8. 8Rs. Aí você substitui lá na parte que é PA. O A1 vale quanto? Bem, na parte que é progressão aritmética, o A1 vale 2. Então vai ficar 2 mais 8 vezes a razão da PA. A parte que é PA é essa sequência aqui. Aqui você tem 3, aqui você tem 2. Como é que você calcula a razão? Pega o número e subtrai o anterior. 3 menos 2, 1. Está aqui a razão da PA. A PA tem razão 1. Então, 8 vezes 1. 8 vezes 1, 8. Mais 2, 10. Então, a gente tem aqui, ó, o A índice 9 da PA vale exatamente 10. E aí você substitui aqui em cima, tá? Então, como é que vai ficar essa brincadeira? Vai ficar o seguinte, ó, A índice 10 vai ser exatamente quem? 1 mais 2 mais o A índice 9. 2 mais o A índice 9 que eu acabei de descobrir. A índice 9 vale exatamente 10. Então, 2 mais 10, isso tudo aqui multiplica por 9 e divide por 2. Quanto que vai dar essa continha? 1 mais 2 mais 10, 12. 12 vezes 9 dividido por 2. Aí você simplifica, né? 1 mais quanto? 12 dividido por 2, 6. Vai ficar 6 vezes 9. 6 vezes 9, 54. Mais 1, 55. Então, você tem agora o 10º elemento daquela sua progressão aritmética de segunda ordem. O A índice 10 vale exatamente 55 e a gente finaliza o nosso exercício, tá? É um pouquinho mais enjoado na questão de cálculo, de análise, de interpretação. Mas se você pegar essa mesma questão, esse primeiro exemplo, se você fizer isso aqui umas 3, 4, 5 vezes, estudando para valer o desenvolvimento, tu vai perceber que não é tão difícil assim não, tá? Antes de eu passar para o exemplo 2, eu vou escrever para vocês aqui uma curiosidade. Vou até escrever de verde aqui, ó. Curiosidade. Olha só que interessante. Vocês se lembram que na última aula a gente trabalhou os números triangulares? Então, gente, essa sequência aqui, ó, 1, 3, 6, 10, 15, 21, que eu apresentei na primeira parte dessa aula de hoje, e eu usei essa mesma sequência para criar esse exemplo 1, essa sequência é a sequência dos números triangulares que a gente já aprendeu na aula anterior. E a gente já aprendeu na aula anterior que você pode calcular um termo qualquer dos números triangulares por uma fórmula, a fórmula do termo geral. O termo geral eu ensinei para vocês que é o T índice N, é a fórmula do termo geral de um número triangular. E a fórmula é N que multiplica N mais 1, tudo isso dividido por 2. Se vocês lembrarem da aula anterior, vocês vão lembrar dessa formulazinha. No caso, é o 10º elemento que eu estou buscando nessa sequência numérica. Olha só, eu perguntei quem é o A índice 10. O A índice 10 é trocar o N por 10. Então, vai ficar T índice 10 vai ser igual a quem? 10 vezes, vamos lá, 10 vezes 10 mais 1, que vai dar 11. 10 vezes 11 dividido por 2. Quanto que é 10 dividido por 2? 5. Então vai ficar 5 vezes 11 e a resposta é 55 também. Óbvio, né, que tinha que dar a mesma resposta, porque é a mesma sequência numérica.
tá? Só que eu ensinei vocês a resolverem pela progressão aritmética de segunda ordem, mas caso vocês batam o olho na sequência e percebam que é um número triangular, você pode fazer pelo termo geral de um número triangular, que óbvio é muito mais simples, muito mais rápido, muito mais ágil para resolver a questão, ok? Dê uma estudada nessa questão, nesse exemplo número 1, com bastante atenção, com bastante carinho, porque realmente é um assunto bem importante dentro da matéria de progressão aritmética. O que a gente vai fazer? Eu vou agora partir para o exemplo 2 e a gente vai resolver juntos isso aqui. Exemplo número 2. Observem para mim, por favor. Vou seguir basicamente o mesmo raciocínio, vou repetir mais ou menos a mesma análise, só para reforçar com vocês como que eu particularmente costumo organizar o raciocínio. Determinar o 12º termo dessa sequência, ou seja, ele quer calcular o A índice 12. Então, ele te deu a sequência numérica. Está aqui a sequência. A primeira pergunta que você tem que fazer é: será que isso aqui se trata de uma progressão aritmética? Se for uma progressão aritmética, as distâncias entre os elementos devem ser sempre iguais. Então, vamos lá. Qual que é a distância de 7 para 10? 3. E de 10 para 15? 5. De cara, tu percebe que isso aqui não é uma progressão aritmética, tá? Bem, pode não ser uma PA de primeira ordem, mas vai que ela é uma PA de segunda ordem. Para isso, essas distâncias têm que formar uma progressão aritmética. Vamos continuar? Quanto que é a distância de 15 para 22? 7. E de 22 para 31? 9. E de 9 para, aliás, de 31 para 42? 11. Olha só, essas distâncias, quando você olha na forma de sequência, formou sim uma progressão aritmética, só que no segundo momento, tá? Então ela não é PA de primeira ordem, mas é uma PA de segunda ordem. Então, com base nisso, o que a gente faz? Trabalha o termo geral de uma PA de segunda ordem. Como que eu vou organizar o meu raciocínio? Exatamente assim, ó. No primeiro momento, você analisou a sequência. Qual sequência? Essa aqui, ó. 7, 10, 15, 22, 31, 42 e percebeu que ela não era uma PA, não é uma PA de primeira ordem. Ok, mas é uma progressão aritmética de segunda ordem. Tá, ela só é uma PA se você olhar no segundo momento, numa segunda ordenação. Mas quem é a PA de primeira ordem? Bem, a PA de primeira ordem é a segunda sequência, é o segundo momento que você analisou. Então tá aqui, ó. No segundo momento, sim, você identifica uma progressão aritmética, que é essa sequência formada pelas distâncias aqui em cima, ó. 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Essa aqui sim é uma progressão aritmética de primeira ordem. Show de bola. É uma PA. Então, gente, o que tu vai fazer? Você vai precisar de calcular o 12º elemento, só que dessa sequência aqui, obviamente. Essa é uma sequência de segunda ordem, é uma PA de segunda ordem. Então, se o objetivo é descobrir nela o A índice 12, você já considera de cara que o N vai ser 12. Show de bola. E você aplica de novo o termo geral de uma progressão aritmética de segunda ordem. E o termo geral a gente já sabe, a gente já decorou. Qual é o termo geral de uma PA de segunda ordem? A índice N é exatamente igual ao A índice 1, mais a soma dos n menos 1 elementos. E eu sempre coloco aqui na frente dessa soma PA, para que eu fique bem consciente do que eu estou fazendo, tá? Esse primeiro pedacinho aqui é do primeiro momento, ok? É a primeira sequência. Depois desse mais, você trabalha com a segunda sequência, com o segundo momento. Show de bola. E aí a gente vai organizando o nosso raciocínio. Vamos lá.
A índice n, no caso n vale 12, tá aqui, ó, n igual a 12, então vai ficar A índice 12 vai ser igual ao A índice 1, lembrando que o A índice 1 é do primeiro momento, é esse daqui, ó. Quem é o A índice 1? É esse 7zinho aqui, ó. Esse é o nosso A índice 1. Então vai ser 7 mais tudo a partir de agora. Você vai sempre olhar para a parte que é PA, tá bom? Mas ainda falta substituir esse N aqui, ó. O N vale 12. 12 menos 1, 11. Então, mais a soma dos 11 primeiros elementos da parte que é progressão aritmética. Lembra-se, todas as substituições a partir de agora, você olha simplesmente para a parte que é PA, ok? Vamos lá. Então, aqui vai ficar 7 mais quanto? A soma dos 11 primeiros elementos de uma PA. Você calcula como? Pega o primeiro, que é o A índice 1 da PA, soma com o último, que é o A índice 11 da PA, multiplica pela quantidade de elementos que você tem ao todo, do A índice 1 até o A índice 11, no caso 11, e divide toda essa brincadeira aqui por 2 e continua fazendo as continhas. 7 mais... Quem é o A índice 1 da PA? Bem, a parte que é PA, o A índice 1 vale quanto? O A índice 1 vale 3. Então, vai ficar aqui, ó, entre parênteses, 3 mais o A índice 11 da parte que é PA. Eu não sei quem é o 11º elemento, então vou ter que calcular. A índice 11, aqui, ó, vezes 11, e aqui tudo dividido por 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse A índice 11 aqui, olhar para a parte que é PA, eu vou calcular ele separadamente. Então, vou escrever exatamente assim, ó. Busco aqui no cantinho, um cantinho do caderno e trabalho especificamente a parte que é PA. Como que você calcula o A índice 11? Bem, pelo termo geral de uma PA de primeira ordem, vai ser o quê? A índice 11 igual a índice 1 mais 11 menos 1, 10 R's. Quem é o A índice 1 da parte que é PA? A parte que é PA, o A índice 1 vale 3. Então, vai ficar 3 mais 10 vezes a razão R da PA. Na PA, aqui você tem 5, aqui você tem 3, e a razão você calcula 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Então, o R vale 2. Então, 10 vezes 2. Pergunto a vocês, 10 vezes 2, 20, mais 3, 23. Show de bola! Então, aqui a gente já descobriu, tá, quem é o nosso A índice 11. Continua fazendo. A conta é especificamente para o A índice 12 da PA de segunda ordem. Então, A índice 12 vai ser igual a quem? A 7 mais o 3 mais o A índice 11. O 3 mais o A índice 11 que eu acabei de descobrir. A índice 11 vale quanto? Vale 23. Então, 3 mais 23, aqui, vezes 11 dividido por 2. Vezes 11 dividido por 2. Tome cuidado para não colocar esse traço de divisão esticado até o 7, tá? Não é até o 7 não, isso aqui é somente da parte que é PA. Então, aqui vai ficar 7 mais quanto? 3 mais 23, isso aqui vai dar 26. 26 vezes 11 dividido por 2. E aí você faz essa continha. 7 mais quanto? 26 dividido por 2, 13. Então, vai ficar 13 vezes 11. E aí você faz essa multiplicaçãozinha aqui. Se você fizer essa continha, 13 vezes 11, tu vai chegar em 143, tá? Então, aqui vai ficar 7 mais 143. E 7 mais 143 vai dar 150. E aí você tem a resposta final do nosso exercício. O 12º elemento da nossa progressão aritmética de segunda ordem é 150. E fechamos aqui o desenvolvimento, o raciocínio. Gente, é trabalhoso, de fato, mas exige de vocês um pouco mais de atenção, tá? Mais de calma, principalmente boa vontade. A minha sugestão
é que vocês estudem esse vídeo, esses exemplos, essas resoluções tantas vezes quantas vocês julgarem necessárias até até a plena compreensão, até o pleno entendimento de como que funciona uma PA de segunda ordem, ok? De qualquer maneira, eu vou parar por aqui hoje, porque senão a aula começa a ficar muito alongada. Eu agradeço pela atenção, eu espero que eu tenha ajudado mais um pouquinho vocês nessa ampliação de conhecimento, nessa ampliação da visão matemática, ok? Obrigado pelo carinho de vocês, bons estudos e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!